Olá galera, eu sou o Igor, sou biólogo, professor e pesquisador. E quando eu tive a ideia de criar um canal, a minha ideia era falar de ciência de uma forma descontraída. Mas esse primeiro vídeo ele foge desse escopo que eu planejei, porque o que aconteceu ontem na Bienal do Livro foi algo muito grave e que me deixou extremamente indignado. Ninguém solta da mão de ninguém. Essa frase, ninguém solta a mão de ninguém, originalmente tem o sentido de reforçar a união e a resistência contra o fascismo que está se instalando no Brasil. Só que se a gente para pensar, nós que somos LGBT, todos os dias somos obrigados a soltar a mão uns dos outros. Você, que é LGBT e está assistindo esse vídeo, provavelmente já passou por essa situação. De estar andando na rua de mão dada com seu namorado, com sua namorada, seu noivo, seu esposo, enfim. E, por medo, soltar a mão da pessoa que você ama. Isso pode parecer uma coisa simples, mas tem um significado profundo. A gente vive numa sociedade com leis, costumes, arte, religião, moda, padrões de comportamento predominantemente heterossexuais. E quando a gente tenta ocupar qualquer um desses espaços, nós somos taxados de agressivos, taxados de estar tentando impor o nosso padrão de comportamento para o resto da sociedade, taxados de doutrinadores. E o que mais me espanta é a forma hipócrita como as pessoas fazem isso. Em geral, os conservadores, paladinos da moral e dos bons costumes, são defensores do capitalismo e do livre mercado. Seguindo essa lógica, então, todas as pessoas não deveriam ser livres tanto para produzir quanto para consumir conteúdo LGBT? Mas na prática não é assim que as coisas acontecem. Toda vez que tentamos ocupar um espaço que é nosso por direito, aparece uma parcela conservadora da população que tenta impedir que. Entretanto, é incrível como toda vez que conquistamos um espaço, seja ele na TV, em uma exposição de arte, em uma bienal, seja publicando um livro, de qualquer forma de expressão que seja produzido pela comunidade LGBT, gera um incômodo enorme em uma parcela da população que nos ataca e tenta impedir que o nosso conteúdo seja produzido e ou veiculado. Prova disso é o que aconteceu ontem na Bienal do Livro no Rio de Janeiro. A prefeitura conseguiu uma liminar para recolher um HQ na Bienal que continha a cena de um beijo entre dois homens. Um beijo gay, como gostam de falar, né? Essa é uma ação cheia de inconsistência jurídica e moral. E, se a gente analisar do ponto de vista mercadológico, também é uma ação digna de repúdio. Essas pessoas que se dizem defensoras do livre mercado, do liberalismo, estão utilizando da máquina pública para impedir a comercialização e compra de um produto. Isso é, no mínimo, contraditório com as suas próprias ideologias. A confusão toda começou quando uma pessoa que comprou o referido HQ, isso mesmo, a pessoa comprou, ela saiu da casa dela, foi até a Bienal, parou no stand, viu o produto, resolveu adquirir aquele produto, pagou pelo produto, levou e, ao perceber que havia uma cena de um beijo entre dois homens, a pessoa se revoltou e foi
para sua rede social e foi expor a sua indignação. Até aí, ok. A pessoa estava no pleno direito dela de usar a rede social da forma como bem entende. Porém, a pessoa tinha a opção de jogar fora o produto, a pessoa poderia ter voltado no stand e trocado por outro produto, porém ela preferiu não fazer isso. E a situação fica grave a partir do momento que o bispo Crivella toma conhecimento desse tweet e resolve intervir na Bienal utilizando os mecanismos jurídicos que são de acesso da prefeitura. E aí a prefeitura deu a ordem para que o HQ fosse recolhido. Independente do conteúdo que tivesse nesse HQ, que fosse história bíblica, que fosse um casal heterossexual, não importa. O que foi feito é censura. E, em pleno século XXI, isso é inadmissível. Não podemos compactuar com isso. Esse tipo de intervenção, de impedir o acesso das pessoas aos livros, aconteceu durante o nazismo. E em um evento que ficou conhecido como a queima dos livros alemã. Entre o período de 10 de maio e 21 de junho de 1933, foram organizados eventos em praça pública para o recolhimento dos livros que seriam banidos, e esses livros foram queimados na rua, na frente de todas as pessoas. E os livros em questão eram livros que continham conteúdos que eram críticos e iam contra o que a política nazista pregava. Isso foi algo que aconteceu há quase um século atrás, mas horrivelmente está se repetindo. Em 2019, nós estamos presenciando recolhimento de livros. E outro fato que é aterrorizante com relação a isso é a questão de o Poder Judiciário ser conivente com esse tipo de ação. A organização da Bienal entrou com um mandato de segurança, que então conseguiram uma liminar impedindo que os livros fossem recolhidos, porém a Prefeitura do Rio entrou com recurso, e um juiz que já tem um histórico de falas homofóbicas e se envolveu em algumas polêmicas do gênero, concedeu o recurso para a Prefeitura do Rio e ordenou que os livros fossem recolhidos. Porém, depois disso, não apenas o HQ, o qual era considerado impróprio para menores, foi recolhido. A ordem era que se recolhesse qualquer livro que tivesse conteúdo LGBT. Ou seja, eles não estavam incomodados com o acesso de crianças a esse tipo de conteúdo. Eles simplesmente não querem que esse tipo de conteúdo exista. Ontem eu estava acompanhando o que estava acontecendo na Bienal, pelo Instagram do Pedro, que é do canal Põe na Roda, e foi aterrorizante o que aconteceu. A Guarda Civil tentou entrar armada na Bienal, porém as pessoas protestaram contra a intervenção, e eles só não conseguiram recolher
os livros graças à ação do Felipe Neto, que comprou quase todo o estoque e distribuiu de graça para as pessoas que estavam presentes na Bienal. E o que o prefeito alegou como argumento para ordenar esse recolhimento dos livros foi que o conteúdo do HQ era impróprio para menores de 18 anos. Entretanto, se você fizer uma busca rápida no Google sobre como é feita a classificação indicativa dos conteúdos, você vai observar que nesse HQ não tinha, na parte em que o referido casal se beija, não tem absolutamente nada que faça com que esse HQ seja classificado como impróprio para menores de 18 anos. Para um conteúdo ser considerado impróprio para menores de 18 anos, ele precisa ter violência explícita, sexo explícito ou uso de drogas ilícitas. Ou seja, nenhuma dessas situações. O que acontece é que nessa parte do HQ, que foi referida como imprópria para menores de 18 anos, não apresenta nenhum desses tipos de comentário. Ou seja, o prefeito mente descaradamente para fazer as pessoas acreditarem que o conteúdo LGBT é impróprio. Ou seja, quando uma pessoa de poder, uma pessoa de influência, começa a repetir uma coisa na mídia, mesmo essa coisa não sendo verdade, ela passa a ter efeito de verdade. Então, quando o prefeito vem a público dizer que um beijo gay, um beijo entre dois homens ou entre duas mulheres, é inapropriado para menores de 18 anos, o senso comum absorve e começa a considerar que sim, um beijo gay é inapropriado para menores de 18 anos. E isso vai refletir no dia a dia nosso, que somos LGBT. Por exemplo, se eu estiver andando na rua com meu marido e der um beijo nele, as pessoas vão dizer que eu estou fazendo na rua um ato inapropriado para menores de 18 anos, sendo que isso não é verdade. Então, esse tipo de mentira é muito perigoso, porque isso empodera que as pessoas externalizem o ódio delas sem estarem com a razão ou com o respaldo da lei. Se você for parar para analisar de verdade, o que deveria ser considerado inapropriado para menores de 18 anos é a Bíblia, porque na Bíblia você tem genocídio, crueldade, assassinato, incesto, e sem falar que tem beijo gay na Bíblia também. Se o bispo fica sabendo disso, ele se mata. Para essa gente, tá ok a criança assistindo a novela. Cena de estupro, cena de violência, cena de tiroteio, tráfico de drogas, tráfico de pessoas e várias outras atrocidades que são naturalizadas. Mas a partir do momento que duas pessoas do mesmo sexo demonstram afeto, isso é uma coisa ruim. Então, o que a gente observa aqui é uma inversão de valores e uma deturpação do que é certo e o que é errado. As pessoas toleram violência, morte, como sendo algo inofensivo para a formação do caráter de uma criança, mas uma demonstração de afeto passa a ser algo negativo. Então, o meu questionamento fica para noção de certo e errado que esses adultos têm. Então, sinceramente, o problema, a real ameaça para as crianças não somos nós LGBT, não. São esses adultos com a cabeça doentia que estão criando essas crianças. No final das contas, o que essas pessoas querem é simplesmente apagar a nossa existência. Eles não nos matam, nos mandam para um campo de concentração porque nós ainda temos
uma lei a ser respeitada. Mas, ultimamente, o pior das pessoas está vindo à tona. E quando um presidente irresponsável, que não tem o mínimo de decoro para dar declarações em público e que tem acesso à mídia de forma ampla, começa a expor seu discurso de ódio, essas pessoas se sentem empoderadas e respaldadas para poder fazer esse tipo de violência contra a comunidade LGBT. Mas nós vamos resistir. Não vamos deixar que os fascistas passem por cima da nossa existência. Nós seremos resistência. E como diz o ditado, bem clichê, né? O bem vence o mal. Tanto é que ontem o STJ decidiu por suspender a liminar que autorizava o recolhimento dos livros. Nós vamos resistir até o fim, nós vamos lutar. Um beijo no coração de vocês.